A Faria Lima fervilhava como sempre. O barulho incessante de buzinas, os pedestres apressados cruzando as ruas e o entra e sai frenético dos escritórios de vidro refletiam o ritmo intenso do mercado financeiro. Pedro, 40 anos, sentia-se parte desse cenário há tempo suficiente para saber que, apesar da aparência glamurosa, algo estava fundamentalmente errado. Ele começou sua carreira em um banco de varejo. Depois, migrou para a assessoria de investimentos e agora, mais uma vez, se via diante de uma encruzilhada. Seu escritório havia decidido que os assessores deveriam adotar um modelo de cobrança baseado em um percentual sobre o patrimônio dos clientes, abandonando as comissões. Era vendido como um avanço, um sinal de sofisticação e alinhamento com as melhores práticas globais. Mas Pedro sentia que era apenas mais uma mudança para manter as aparências, enquanto os verdadeiros beneficiados continuavam sendo os donos do escritório e as corretoras. Ele olhava para seus colegas e via a mesma inquietação. Todos sabiam que o modelo de assessoria tradicional estava se tornando insustentável. Metas cada vez mais agressivas, margens reduzidas, pressão constante para vender produtos que muitas vezes não faziam sentido para os clientes. Muitos, como ele, se questionavam: até quando? Até quando seria possível ignorar o óbvio? A sensação de ser apenas uma peça em um tabuleiro controlado por outros nunca foi tão evidente. A corretora pressionava o escritório pressionava os assessores, e os assessores, por sua vez, eram forçados a pressionar seus clientes. Era um ciclo vicioso de dependência e conflito de interesses mascarado por promessas de crescimento e autonomia. Mas qual autonomia realmente existia quando o jogo já vinha marcado desde o início? Pedro se apegou lembrando de quantas vezes teve que argumentar consigo mesmo que estava fazendo certo. Se eu não vender, outro vai vender, ele dizia para si mesmo. O cliente, afinal de contas, precisa ser guiado, ele justificava. Mas, no fundo, sabia que esse modelo era doentio e se conformar a ele era adoecer. Pedro não era ingênuo. Ele sabia que mudar de modelo significava abrir mão da segurança relativa que ainda possuía. Tornar-se um planejador financeiro pessoal independente parecia, ao mesmo tempo, libertador e assustador. Como construir uma base de clientes dispostas a pagar por um serviço sem comissões? Como romper com anos de mentalidade voltada para vender produtos e, em vez disso, focar exclusivamente no planejamento? Como sustentar sua família durante a transição? O medo da escassez era real. Ele sabia que muitos já haviam tentado essa transição e fracassaram. O mercado financeiro está cheio de histórias de ex-assessores que, seduzidos pela promessa de independência, não conseguiram se sustentar e acabaram voltando para o modelo antigo, muitas vezes em uma posição ainda pior. E ele não queria ser mais um destes. Nos últimos meses, Pedro passou a consumir conteúdo sobre planejamento financeiro pessoal. Estava atento às promessas feitas por plataformas que se apresentavam como a solução ideal para quem queria fugir do modelo tradicional. Prometiam liberdade, rendimentos recorrentes e uma relação mais ética com os clientes. Porém, com sua experiência, Pedro sabia reconhecer exageros. A realidade era que muitas dessas plataformas estavam apenas criando uma nova ilusão. Por trás dos discursos inspiradores e dos influenciadores digitais entusiasmados, o que se via era mais do mesmo. Um modelo que precisava de adesão em massa para sobreviver e que simplificava demais um processo que, na verdade, é complexo e exige maturidade. Ele via jovens profissionais recém-chegados ao mercado sendo convencidos de que poderiam se tornar planejadores financeiros de alto nível sem a devida formação e experiência. Via uma glamorização da profissão que ignorava o desafio real de conquistar e manter clientes, de desenvolver um trabalho profundo e transformador.
E mais uma vez, ele percebia o risco de ser apenas uma peça em um outro jogo. Pedro sabia que a verdadeira mudança não estava em trocar um modelo por outro de forma superficial, mas em construir algo sólido e sustentável. E isso exigia muito mais do que apenas querer. Exigia preparo, estudo aprofundado, tempo de maturação e o apoio correto. Foi quando começou a se aprofundar nos conteúdos da Academia de Planejadores que ele percebeu a diferença. Ali, não havia promessa fácil, nem solução mágica. Havia um compromisso sério com a formação de profissionais de verdade. A cada artigo, a cada vídeo, a cada aula aberta que participava, sentia que estava se tornando um profissional mais preparado e consciente dos desafios. Ele sabia que o caminho não seria simples, que o mercado financeiro não seria gentil com a sua decisão, mas também sabia que seguir no modelo atual significava continuar adoecendo. Enquanto olhava a movimentação na Faria Lima, Pedro suspirou fundo. O rosto cansado, mas os olhos ainda têm aquele brilho que o fez entrar no mercado financeiro anos atrás. Ele percebe que não quer apenas sobreviver nesse jogo. Ele quer jogar um outro jogo, um que faça sentido para ele, um que o permita dormir tranquilo sabendo que serviu seus clientes com integridade. E então, ele se fez a pergunta que mudaria tudo. Vou continuar apenas sobrevivendo dentro de um modelo doente? Ou estou disposto a fazer o que for necessário para construir algo verdadeiramente sólido e sustentável? A resposta ele já sabia, mas dar o primeiro passo não é fácil. O medo é real e ele sabe que não pode se iludir. Essa transição exige preparo, estrutura, acompanhamento, resiliência. Ser independente não significa estar sozinho. Pelo contrário, significa escolher melhor com quem caminhar. Então, ele decide. Não será mais uma peça no tabuleiro de alguém. Ele quer ser dono da própria jornada, quer aprofundar seus conhecimentos, cercar-se de pessoas que realmente entendem esse caminho e construir algo sólido, sem atalhos, sem ilusões. Ele estava pronto para agir. Ele pega o celular, abre a página da Academia de Planejadores, pois ele sabe que se há um lugar onde ele pode se preparar para essa nova fase, é na academia. Porque no fim, ele compreendeu. Conformar-se a um modelo doentio é adoecer. Mas escolher um caminho íntegro e bem estruturado é difícil, mas também pode ser a melhor decisão da sua vida. Quer saber mais sobre como Pedro amadureceu a sua decisão de se tornar membro da Academia de Planejadores? Dê um primeiro passo, sem compromisso algum, e assista a nossa aula aberta sobre a revolução da receita recorrente que estamos promovendo no mercado brasileiro. Eu te vejo na nossa próxima apresentação. Um grande abraço.